essa disciplina é uma disciplina que talvez é um tanto desprezada pelo fato dela ser tão simples. E então ela é desprezada pelos cristãos da nossa época, mas ela é necessária. Eu vou mostrar algumas coisas no dia de hoje, com base na Bíblia Sagrada, para que nós possamos nos voltar para essa disciplina e sermos mais íntimos do Senhor. Mateus 14, 23 diz assim, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Sentem, meus irmãos, Deus abençoe. Antes de qualquer coisa, eu preciso já explicar uma diferença, tá? Porque eu não vou falar aqui, vou tentar não usar a palavra solidão, porque a palavra solidão sempre traz aquela ideia de que é uma coisa negativa. Por isso eu vou tentar usar a palavra solitude durante toda a mensagem. De vez em quando eu vou escorregar, escapar. Quem muito fala também muito erra, então eu vou falar solidão, mas você entenda a solidão sempre do lado de solitude. Tem diferença entre solidão e solitude? Tem, muita diferença. Por exemplo, uma coisa é eu estar sozinho, outra coisa é eu estar solitário. Tem muita diferença entre estar sozinho e estar solitário. Eu conheço muitos rapazes, inclusive alguns estão aqui, que estão sozinhos, estão na pista, como a gente diz, mas não estão solitários. Outras pessoas estão aqui e se sentem solitárias, apesar de não estarem sozinhos. Então, existe muita diferença entre estar sozinho e ser solitário. O que Deus não quer para o homem é solidão. Desde o início, Deus já disse, não é bom que o homem esteja só. Deus não quer solidão para o homem. Mas Deus também chama o homem no próprio Éden para um momento de solitude. Aquilo que Adão e Eva faziam, que eles iam para conversar com o Senhor, era nada mais, nada menos do que se afastar do trabalho dos animais, se afastar do barulho do lugar onde eles estavam, para conversar com o Senhor. Então aqui já fica bem explicadinho para vocês a diferença entre o que é solidão e entre o que é solitude. E o que nós vamos estudar no dia de hoje, que nós vamos falar hoje, é sobre solitude. E nós vamos juntar a disciplina da solitude e a disciplina do silêncio. Muita gente trabalha essas duas disciplinas de forma igual. Eu vou tentar trabalhar ela a par, as duas, tanto da solitude quanto a disciplina do silêncio. O que é a disciplina do silêncio? A disciplina do silêncio é aquela disciplina que você se abstém temporariamente de falar, para poder ouvir mais atentamente a voz de Deus. Algumas pessoas usam essa disciplina, por exemplo, quando vão orar. Outros usam essa disciplina quando vão ler a palavra, outros usam essa disciplina quando vão preparar uma mensagem. Eu conheço alguns pregadores, até amigos nossos, que eles se trancam e não conversam com ninguém. Eu tive a oportunidade de estar um pouco mais perto, por exemplo, da missionária Elisama, que esteve pregando conosco aqui no congresso de jovens agora passado, no mês de abril, bem no comecinho, e ela disse assim, amanhã eu não falo com ninguém, não me ligue, pois eu não vou conversar com você. Mas você vai comer o quê? Não conte comigo para nada. Mas e se você morrer? Aí o hotel avisa. Não fale nada comigo, eu não vou falar. O que ela estava fazendo? A disciplina do silêncio, para poder ouvir melhor ao Senhor, para poder chegar aqui no domingo à noite e poder pregar com mais eficiência. E isso é uma coisa que nós meio que desconsideramos. Será que Deus considera o nosso silêncio? Será que Deus considera essa disciplina? Nós vamos ver na Bíblia Sagrada que sim. E muitas vezes as pessoas, elas tratam do silêncio externo, mas não tratam do silêncio interno. E a disciplina na solitude, ela não é só para um silêncio externo, porque às vezes você pode se calar por fora, mas por dentro as vozes ainda continuam falando, seu coração ainda está falando, seus pensamentos ainda estão a mil. E quando você aprende a disciplina do silêncio, você aprende que não basta calar as vozes externas, você precisa calar as vozes internas para então ouvir de forma bem mais clara a voz do Senhor. A disciplina da solitude, que nós vamos trabalhar a par com a disciplina do silêncio, é aquela disciplina que você se retira temporariamente, de forma individual, para propósitos espirituais. Isso pode durar alguns minutos, isso pode durar alguns dias. Tá? E muita gente pensa assim, não, eu não posso fazer isso, olha a correria que eu vivo. Mas eu vou ensinar para vocês algumas coisas que nós podemos fazer com relação a essa disciplina, que é a disciplina da solitude. E essas disciplinas nós vamos trabalhar de uma forma conjunta, então, o tempo inteiro.
Só um adendo aqui, só um adendo. Já que essa mensagem é bem de ensino, vocês ficam me olhando com essa cara, de onde é que ele vai chegar, só um adendo. Tem gente que diz assim, ó, eu não consigo estar muito no meio dos irmãos, sabe? Eu tenho uma dificuldade de buscar Deus no meio dos irmãos, porque assim, eu prefiro estar sozinho para buscar o Senhor. Cuidado. Eu tenho arrepios desse tipo de cristianismo. Por quê? A solitude, ela é temporária. E a solitude que é espiritual, ela desencadeia em mais comunhão. Ela não vai fazer de você um santo que a partir de agora não pode mais tocar nos outros irmãos. Você desce do monte como desce Moisés e os irmãos não podem mais olhar para a sua cara. Os irmãos não podem mais olhar para você porque você se tornou um super-homem. Você é quase um Deus no meio da igreja. Ei, irmão, se você está aplicando essas disciplinas de retiro, de solitude e de silêncio, para que você se torne melhor do que seus irmãos, eu duvido de que você esteja buscando a Deus, você está buscando a si mesmo. E talvez pior, você está buscando do inimigo das nossas almas, que é aquele que alimenta o orgulho. Eu sei que eu fui duro nessas palavras, mas não há outra justificativa. Quem sai para um retiro espiritual, quem sai para a solitude e volta mais orgulhoso, não buscou de Deus. Não, esse não buscou de Deus, esse buscou de outra fonte, porque quando você busca de Deus, você volta com muito mais amor e carinho pelos seus irmãos. É o primeiro sinal de que você realmente andou com Deus. Você volta com um carinho tão profundo pelos seus irmãos. Por isso, gente, não dá para nós descartarmos uma coisa da outra. Não dá para descartarmos a comunhão e não dá para descartarmos a solitude. Não dá. Se você fizer uso só da comunhão, eu nunca vou sair do meio dos irmãos para buscar o Senhor. Não consigo orar sozinho. Eu tenho que estar no meio dos irmãos. Então você vai começar a desenvolver uma espiritualidade que é rasa, superficial. E se vocês não conseguem estar entre os irmãos para buscar a Deus, e você só quer estar sozinho para buscar o Senhor, você não consegue fazer aproveitamento da espiritualidade que você está recebendo. Por isso que vocês têm que estar sempre unindo. Uma hora eu estou com meus irmãos, outra hora eu me retiro para estar sozinho com o Senhor. Entendido? Amém? Ah, tá. Então tá bom. Então eu posso continuar. Por que a gente exerce a disciplina da solitude e do silêncio? Está na Bíblia que nós temos que fazer silêncio? Algumas vezes sim, mas não é uma regra, não é algo que nós encontramos, assim como as demais disciplinas, como jejum, oração, não está na Bíblia, que nós, como um mandamento, que nós precisamos orar, como nos 10 mandamentos, mas nós encontramos no decorrer da Bíblia várias vezes essa disciplina sendo aplicada e o resultado dessas disciplinas aparecendo. E um dos motivos e um dos exemplos maiores que nós podemos usar é o exemplo de Jesus. Por exemplo, lá em Mateus no capítulo 4, você vai ver sobre a tentação de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus foi levado pelo Espírito até o deserto. Gente, Jesus foi levado pelo Espírito. O Espírito Santo levou Jesus para um momento de jejum e solitude. Foi o Espírito Santo quem levou. E é engraçado que o resultado dessa experiência, a Bíblia diz que, quando Jesus vai até lá, Jesus está cheio do Espírito Santo. Quando Jesus volta para vir para a Galileia, ele está debaixo do poder do Espírito Santo. Então quer dizer, Jesus vai para a solitude cheio do Espírito Santo. E quando ele vai para a Galileia para começar o seu trabalho, ele está cheio do Espírito Santo. Então isso é um motivo muito grande para nós já olharmos e dizer, toda vez que eu estiver sozinho com o Senhor, a hora que eu sair desse retiro, Deus tem que me usar para meus irmãos. Quando Jesus sai dessa tentação, desse momento onde ele foi levado pelo Espírito, ele sai no poder do Espírito para fazer o seu ministério. Outra ocasião em que Jesus esteve sozinho, a Bíblia vai dizer em Mateus 14, 23, que foi o texto que nós lemos, que ele despediu a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Gente, Jesus estava no meio das multidões e daqui a pouco ele dizia, tchau pessoal, acabou. Aqui eu me abstenho de vocês e eu mando os discípulos embora para que eu possa ficar sozinho com meu Pai. E é Jesus.
Se era Jesus que tinha intimidade com o Pai, dizia para os seus discípulos: agora é a hora de vocês irem para casa. Dizia para a multidão: agora é a hora de vocês irem para casa, porque eu vou para o monte ficar com meu Pai. Que seria de nós se nós não fizéssemos isso? Em outra ocasião, Jesus, lá em Marcos capítulo 1 e 35, a Bíblia vai dizer que era de madrugada, ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, aonde ele ficou orando. A Bíblia vai dizer um pouquinho antes desse texto, desse versículo, que havia uma multidão na casa onde Jesus estava reunido. Ele curou, expulsou demônios, fez um monte de milagres, e já estava quase amanhecendo. Isso devia ser mais ou menos umas 4 da manhã, quando Jesus sai daquele ambiente, vai para um lugar deserto. Se fosse eu no lugar de Jesus, descansaria primeiro. Aproveitar que o povão saiu, eu vou descansar para poder dormir. Depois que eu dormir, então, já deve ser aí para umas 7, 8 horas da manhã, aí eu vou me levantar e vou ir para um lugar deserto para orar. Não, Jesus sabia que ele nunca teria mais esse tempo, porque a partir do momento que o sol voltasse, a multidão voltava junto. Então Jesus, nesse intervalo, ele não dormiu, ele tirou aquele tempo que ele sabia que era importante para ir com o Pai, e depois você vai ver no decorrer do texto, que Jesus continua o seu dia de forma normalmente, debaixo do poder do Espírito Santo. Então, gente, tudo isso eu estou falando para vocês, mostrando esses exemplos de como Jesus fez, aplicou a disciplina da solitude para que nós também aprendêssemos a importância dela. Aliás, tem uma outra parte onde Jesus aplica a disciplina da solitude, que a Bíblia vai dizer lá em Lucas no capítulo 4, que Jesus um dia saiu para um lugar deserto, as multidões procuravam Jesus, foram para junto dele e diziam assim: não nos deixe. As multidões suplicavam a Jesus para que ele não os deixasse. Outra vez me coloco no lugar de Jesus. Se fosse eu ia me sentir o cara. Uau, as multidões não me deixam. As multidões não me deixam. Eles querem que eu pregue. Eles querem que eu fale. Eles querem que eu esteja lá. As multidões chamam o meu nome. Jesus não. Jesus não caía nessa. Jesus despedia as multidões e saía. Gente, nós nos amamos sentir querido pelas pessoas, nós amamos nos sentir úteis, nós amamos nos sentir poderosos, nós amamos nos sentir importantes, mas a maioria das coisas que as pessoas pedem, na verdade, nos afastam dos momentos de intimidade com o Senhor. Tem gente que não sabe dizer não. Em tudo que é pedido ela atende, tudo que é agenda ela atende, tudo que é trabalho ela está fazendo. Gente, calma, aprenda com Jesus. Ele tinha tão pouco tempo para exercer seu ministério, mas exerceu seu ministério sabendo administrar os períodos com o povo e os períodos sozinhos. Se Jesus fez, nós também precisamos fazer. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender é: por que eu devo ficar sozinho? Por que eu devo aplicar a disciplina da solitude? Porque Jesus fez. Primeira resposta: se Jesus fez, eu também devo fazer. Jesus não fez nada que você não pudesse fazer. Tudo que Jesus fez, você pode fazer. Inclusive curar enfermo, ressuscitar mortos, inclusive fazer mudos falarem, surdos ouvirem, cegos verem, inclusive isso. E ele ainda disse: olha, vocês vão fazer maiores obras do que essas, vocês podem. Nada do que Jesus fez, você não pode fazer. Tudo você pode fazer. Amém? Outra coisa que você deve aplicar nessa disciplina, e você deve entender dessa disciplina é: eu fico sozinho, eu me afasto do povo, eu fico em solitude para ouvir melhor a voz de Deus. Se Elias não estivesse sozinho, lá em 1 Reis 19, se ele não estivesse sozinho, ele não ia ouvir a voz de Deus. Ele não ia ouvir Deus falando com ele, mas ele estava sozinho. E ele pôde ouvir Deus falando. A Bíblia vai falar sobre Abacuque, no posto de sentinela, esperando ouvir a voz do Senhor. O posto de sentinela era um posto solitário. Falei em uma outra pregação aqui. O posto de sentinela era um posto onde as pessoas ficavam sozinhas. Não era um trabalho fácil, tinha que ficar acordado e sozinho. E lá Abacuque foi para procurar ouvir a voz de Deus.
A Bíblia vai dizer sobre o apóstolo Paulo que depois que ele se converte, ele deixa isso declarado lá em Gálatas no capítulo 1, depois que ele se converte, o que ele faz? Ele não vai pregar, ele não sai para exercer o ministério, ele vai para passar 14 anos no deserto. E isso muita gente esquece, de que antes de Paulo ser Paulo, ele passou um tempo só com Deus, em solitude. Foi um tempo necessário para que Paulo pudesse desenvolver o ministério que desenvolveu. E é claro que eu deixo aqui também uma recomendação. Não é em todo afastamento que você ouve a voz de Deus, e também não é obrigatório. Pastor, então quer dizer que eu não vou ouvir a voz de Deus aqui no culto? Não, meu irmão. Claro que você vai ouvir a voz de Deus aqui no culto. Quantas instruções o Senhor dá para você, você sai daqui certo de que foi Deus quem falou com você. Mas existem chamadas e existem conselhos específicos do Senhor que você não vai receber aqui no culto. E não adianta o pastor orar, profetizar, gritar, falar em línguas, e rodopiar e girar, que você não vai receber. Que Deus quer dar para você em particular. Que Ele quer que você saia desse mundão de ruído para que você ouça a voz dEle. Eu gosto muito de biografias. Eu sou professor de história e adoro biografias. Adoro, sempre gostei. Quando eu era criança, nós tínhamos um clube de leitura e de contação de história. E aí eu sempre contava as histórias, sempre. E às vezes juntava umas 15 crianças, eu sempre gostei. Eu aprendi uma história, na minha adolescência, de Jonathan Edwards, que foi um grande pregador, grande avivalista. E ele, antes de se casar, ele estava noivo de uma moça chamada Sarah, que mais tarde se tornou a esposa dele. E ele conta na história dele, de que ela tinha prazer, e ele diz na literatura que era um prazer maior do que qualquer coisa, de andar nos bosques e nos campos, conversando com o Senhor. Ela era noiva, ela tinha motivos para estar ao lado de Jonathan Edwards, mas mesmo assim ele pessoalmente viu ela sair de perto dele e ir para os campos e bosques para conversar com o Senhor. Mais tarde nós vamos ver o trabalho que esse homem desenvolveu e o trabalho que essa mulher fez de oração ao seu lado. Então, desde a adolescência isso já vinha sendo desenvolvido na vida desse homem, por causa da vida também dessa mulher. Uma vida de solitude, uma vida de solidão para estar com o Senhor. Aí você diz, mas eu não tenho campo, eu não tenho bosque, mas você tem um quarteirão. Você tem um lugar onde você pode ir. Esse pode ser o lugar onde você conhece ao Senhor. O problema da nossa geração, e eu já disse aqui, é que nós somos viciados em barulho. Quantas vezes me pego, entro no carro, ligo o som. É automático. Já não basta o som do motor, já entra no carro, liga o som. E você vai ouvindo. Aquilo, você nem faz ideia do que foi cantado, que não é só um barulho. É só um barulho. Se eu perguntar para você, e aí, que música que você ouviu vindo para o trabalho? Não sei. Nem sei. Tocou ali, eu nem prestei atenção, porque eu fui... Mas tocou, tinha um barulho dentro do carro. Nós somos viciados em barulho. A nossa geração aprendeu a ser viciada em barulho. Nós ficamos assustados com o silêncio. O silêncio nos assusta. Por exemplo, vocês parados em silêncio já assusta o pregador. Tem pregador que fica todo assustado e diz, diga glória a Deus, meu irmão, por que você está assim calado? O silêncio ele é assustador. Nós ficamos assim apavorados. A criança, quando está muito quietinha, já chora, né? Minha filha acorda, às vezes percebe que nós não estamos pelo lado, já bota berreiro no mundo. Tem que ter barulho. Nós somos uma geração que tem que ter barulho. E eu não estou aqui, gente, fazendo menção de os tempos em que não existia rádio, os tempos que não existia nada. Não. Isso aí é até pecado. Tá? É até pecado. O sábio Salomão vai dizer lá em Eclesiastes, não diga, os tempos antigos foram melhores do que esse, porque isso não é uma coisa muito sábia de se dizer. Vai conferir na tua Bíblia, Eclesiastes capítulo 7. Tá? Muita gente, mas nos tempos em que não existia. Não, irmão, graças a Deus pelo rádio, graças a Deus pelo aparelho de CD, com MP3, com pendrive, com tudo, graças a Deus. O problema é que nós usamos tudo isso como ruído o tempo inteiro.
Eu conheço pessoas que não conseguem orar sem ter um fundo musical. O fundo musical é mais importante do que a voz de Deus nem dele. É mais importante do que o som do coração dele. Tem que estar tocando um fundo musical. Daí põe aquele fone no ouvido e aí diz, não, agora eu vou orar ao Senhor. Daí põe lá uma música de adoração, daqui a pouquinho você ouve e está lá cantando. E ele pensa que é adoração, mas é ruído. Era hora de parar, de silenciar Deus. Aquieta. Aquietai-vos e saber que eu sou o Senhor, e saber que eu sou o Senhor. Aquietai-vos. Cala a voz do exterior e a voz do interior. E por causa que nós somos essa geração do barulho, é que nós precisamos sim parar para ouvir melhor a voz do Senhor. Amém, gente? Você concorda comigo que nós somos uma geração de barulho? O tempo todo tem que ter barulho, o tempo todo tem que ter som, o tempo todo tem que ter música, o tempo todo tem que ter o ruído, o tempo todo tem que estar falando, o tempo todo tem que estar... Calma. Silêncio. Outro motivo pelos quais nós precisamos aplicar essa disciplina da solitude e do silêncio é porque Deus quer nos restaurar fisicamente. Deus quer nos restaurar espiritualmente. Você sabia que tem gente que não é restaurado pelo Senhor porque não para ouvir ao Senhor? Não para comer do Senhor intimamente em solidão? Se você for lá no livro de Marcos, no capítulo 6, do verso 31, você vai encontrar Jesus e os discípulos vindo de uma bateria de serviço, de trabalho. Aí Jesus chama os discípulos e diz assim para eles, pessoal, agora deu, vamos para um canto para repousar um pouco. O que subentende-se que ali eles estavam indo para um canto para ficar quietos. A maioria de vocês não conhece, mas eu, como também gosto de história da música, estudei sobre um pianista chamado Glenn Gould, que era um pianista lá dos anos 50, 60, prodígio da música clássica, um grande pianista. E esse homem, depois de 15 anos de super sucesso, esse homem decidiu parar. Parou. Sumiu dos palcos, sumiu de tudo. Quando foram perguntar para ele, e aí, o que está acontecendo? Por que você não quer mais fazer turnê pelo mundo e tal? Ele diz, olha, eu preciso de um tempo para me reabastecer. Eu dei tudo o que eu tinha. Agora eu preciso parar para me reabastecer. Se um homem no mundo secular precisa parar para reabastecer, que dirá de nós? No mundo espiritual, onde o tempo todo nós somos sugados. Se aquele homem era sugado durante 2 horas num palco, 3, 4 vezes por semana, imagine nós que estamos vivendo uma batalha dia e noite contra o nosso inimigo. Será que não é hora de nós pararmos, darmos uma parada para reabastecer nossas baterias espirituais e, por que não, físicas? Parar. Solitude. Recentemente, quem acompanha a música evangélica brasileira, acompanhou um grande cantor que eu admiro demais, chamado Leonardo Gonçalves. Parou. Estava no auge da música. Gravou aquela canção, I Believe, que é aquela canção do filme Eu Acredito, que foi um sucesso, um estouro. Mas decidiu parar. Perguntado pela revista Veja por que ele parou, ele disse, eu precisava de um tempo. Tenho que reabastecer. Tenho que parar. O mundo da música estava me sugando e eu me sentia me afastando do meu Deus. Se essas pessoas comuns que nem nós, que vivem uma agenda toda doida, param para reabastecer as suas baterias espirituais e físicas, por que não nós? Deixa eu dizer, meu irmão, com toda a franqueza do meu coração, e eu sei que eu estou na direção do Espírito do Senhor, que alguns de vocês estão cansados como estão, inclusive de igreja. Esses dias eu orava ao Senhor e começou a me vir um peso, eu dizia, Senhor, o que é, Senhor? Senhor, o que é? E o Senhor me disse, diga ao meu povo, aonde você passar, que eles precisam parar. Eu falei esses dias sobre isso, em algumas congregações já. Parar, porque o povo está cansando, inclusive de igreja.
O povo está cansando, inclusive, das coisas de Deus, porque eles estão vendo tanto movimento, mas não estão mais percebendo Deus. Quantos cultos que as pessoas vêm e não percebem mais o Senhor. E ela sai, a bateria dela não é recarregada, ela não sai com a vida espiritual fortalecida, ela não sai com a vida física renovada, a pessoa vem ao culto e sai da mesma forma, estão cansados. Irmão, pare. Parar o quê? De vir à igreja? Não, pare na sua vida particular, pare com as coisas que você tem feito, se organize para tirar retiros com o Senhor. Eu aprendi isso desde cedo. E eu sempre fui um menino muito excêntrico. Eu conto a minha vida particular, gente, porque eu não posso vir pregar aqui coisas que eu não vivi. E eu lembro que eu tinha mais ou menos 14 anos de idade, e eu saía com a bicicleta e com o violão e ia para o meio do mato. Eu não contava nada para minha mãe, nunca faça isso, adolescente, mas não contava nada. E eu ficava lá no meio do mato, orando ao Senhor, às vezes ia para a beira de cachoeira, enfim, ficava orando ao Senhor, achava aquilo tudo muito lindo, glorificava a Deus, cantava louvores, e ficava ali durante umas 4, 5 horas, aí voltava para casa, a mãe perguntava, e aí, onde é que você foi? Não, fui só dar uma voltinha, fui só dar uma volta. Gente, quanta coisa que eu aprendi naqueles momentos, sozinho, no meio do mato, dava um medo, mas sozinho, no meio do mato, só eu e Deus. Só eu e o Senhor, ninguém mais. Se eu morresse ali, e era um dos pensamentos que eu tinha, se eu morrer aqui, Deus vai ter que me sepultar, que ninguém vai me descobrir. Ninguém vai me descobrir. Senhor, se eu morrer aqui, um dia até fiz essa oração, se eu morrer aqui, Senhor, por favor me sepulta, não deixe que os abutres me comam. Desde aquele tempo eu fui aprendendo, nós precisamos nos separar, sair, e lá suas baterias espirituais são recarregadas. Amém, meu irmão? Você precisa da bateria espiritual recarregada? Então, meu irmão, vamos nos programar para a solidão, para momentos longe de tudo e de todos, para estar a sós com o Senhor. Outra coisa pelas quais nós aplicamos essa disciplina, para receber revelações, discernimento, visões, coisas especiais do Senhor. Eu gosto de um texto que passa muito assim despercebido por nós. Eu até, se você quiser acompanhar comigo, está lá em Lucas no capítulo 1. Tá? Eu vou até fazer menção de ler com você para você ver que eu não estou falando bobeira. Tá bom? Lucas no capítulo de número 1. A Bíblia vai dizer que o nascimento de João Batista era previsto. E a Bíblia vai dizer em capítulo 1 de Lucas, no verso 11, que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, e quando Zacarias viu esse anjo, ele se perturbou e foi dominado pelo medo. E aí o anjo diz, não temas, Zacarias, a tua oração foi ouvida, a tua mulher vai dar luz a um filho, e você vai dar a ele o nome de João, ele vai ser motivo de prazer e de alegria, e muitos vão se alegrar por causa do nascimento dele. E a Bíblia vai dizer, lá no verso 18, como é que eu vou ter certeza disso, se eu sou velho e a minha mulher é de idade avançada? E a Gabriel fala mais um pouco, eu sou Gabriel, eu estou sempre diante da presença de Deus. Você está duvidando de mim, rapaz? Você está duvidando de mim? Mas por que você duvidou? Eu vou deixar um sinal, você vai ficar mudo, e você não vai poder falar até o dia em que isso aconteceu. A Bíblia diz que o povo estranhou a demora de Zacarias. Zacarias não saía mais. Quando saiu, não conseguia falar mais nada. Só foi falar, gente, lá no verso 57 do capítulo número 1. Isso durou 9 meses de mudez. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. E seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. E no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Olha só, gente. Ele não conseguia falar que era João. Ele não conseguia dizer, pessoal, o nome desse menino é João. Então eles queriam dar o nome de Zacarias. Aí a mãe tomou a palavra e disse, olha, não, mas o anjo já me disse que o nome vai ser chamado João. Mas eles disseram, você não tem nenhum parente com esse nome, como era costume na época. Então fizeram sinais ao pai do menino, que já estava considerado mudo pela população, já estava até fazendo sinal para ele. Esse aí é mudo, vai ficar assim. Então fizeram sinais ao pai do menino,
para saber como queria que a criança se chamasse. Pediu uma tabuinha para admiração de todos e escreveu: o nome dessa criança é João. Imediatamente a sua boca se abriu e sua língua se soltou e começou a falar, louvando a Deus. E todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava essas coisas. E depois, no verso 67, seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Sabe o que eu quero dizer com tudo isso? Por que eu fiz você ler tudo isso? Um homem que era duvidoso, um homem que era incrédulo, se transforma em um profeta, depois de um monte de períodos de silêncio. Eu fico imaginando a angústia daquele homem, de querer falar e não poder mais falar, até que chega uma hora que ele diz: não, já que eu não posso mais falar, vou ficar só observando. E conforme ele vai observando, Deus vai transformando o seu coração, até que de um homem que não crê em nada, que não crê que pode nascer uma criança, lá do verso 18, lá no verso 67, vai se transformar em um profeta, por causa do silêncio. Sabe o que o silêncio faz? Ele abre muitas vezes a tua visão. Como assim o silêncio abre a visão? Quantas vezes você vai diante do Senhor e fica em silêncio, e lá você recebe visões do Senhor. Eu me lembro agora da história de Billy Graham. Billy Graham, ele era um rapaz pregador no ano de 1949, e a história dele conta que ele se encontrou com um homem chamado Chuck Templeton, que era um jornalista, era um agnóstico, estava tentando conseguir jovens pregadores para o lado do ateísmo. E Billy Graham foi seduzido por esse homem. E ele já era um pregador, Billy Graham já era um pregador, só não era conhecido ainda como nós conhecemos no dia de hoje. Mas Billy Graham já era conhecido, pregava a palavra. E Chuck Templeton começou a conversar com ele, chamou ele para perto, começou a conversar. E começou a apresentar livros, literaturas para Billy Graham, e começou a fazer perguntas incisivas a respeito do que era o Evangelho, por que ele cria em Cristo. Colocou em xeque toda a fé de Billy Graham, e Billy Graham quase caiu, aí fica imaginando que desastre que seria, quase caiu, e ele ficou tão angustiado, ele iria logo pregar para alguns jovens na cidade de Califórnia, no estado da Califórnia, e ele então estava com o coração totalmente dividido, não sabia mais o que ia pregar, não sabia se acreditava no que pregava. Então o Espírito Santo levou ele para uma floresta, e lá naquela floresta ele ficou uma noite inteira sozinho, só ele e Deus. E ele conta na sua história que Deus começou a trazer à mente dele, ele em silêncio, sem fazer nenhuma oração, Deus começou a trazer à mente dele todas as vezes que estava escrito na palavra: e o Senhor disse, e o Senhor disse, e o Senhor disse. E o Senhor ia falando assim: você duvida que eu falei todas essas vezes? Eu estou falando com você agora. São mais de 2.000 vezes que o Senhor falou, pois eu falo 2.001, para mostrar para você que eu existo. E mais, Billy Graham, e mais, você não vai ter todas as respostas que esse homem tem te pedido. Você não vai ter. Mas nem todo mundo tem as respostas a respeito das dúvidas que tem sobre avião, e nem por isso deixa de voar. Nem todos têm respostas a respeito das dúvidas que tem a respeito de um carro, nem por isso deixa de entrar nele e fazer sua viagem segura. Você precisa crer em mim. Muito mais do que a resposta do que você está precisando, você precisa de fé. E hoje eu te dou fé. E naquela noite nasceu o ministério que nós conhecemos de Billy Graham. Logo mais ele pregou na Califórnia, foi uma das maiores pregações que já se ouviu no século passado. E dali então nunca mais Billy Graham parou, começou a ir para a televisão, ficou o homem famoso que nós sabemos que ganhou muitas almas ao redor do mundo. Sabe por quê? Porque obedeceu à voz do Espírito, foi para a floresta e ficou em silêncio. E lá o Senhor falou com ele. Você está entendendo, meu irmão? Diz amém, só para eu respirar. Amém. Outra coisa, eu já estou indo para o encerramento, tá bom? Pelas quais nós precisamos nos afastar e ficar sozinhos, gente, é para saber qual é a vontade de Deus. Lá em Lucas, no capítulo de número 6, Jesus, que era Jesus, se retirou para um monte para orar,
E ele ficou orando, passou a noite inteira orando a Deus. E quando amanheceu, aí sim ele chamou os discípulos e escolheu entre ele 12, aos quais ele também deu o nome de apóstolos. Só depois de ter passado muito tempo em oração diante de Deus, muito tempo sozinho, longe, sem nenhuma opinião humana, sem ninguém dizendo assim, pega o Mateus, não, pega o Pedro, não, mas é que esse ali ele é muito ruinzinho, sabe, não, ele vai te dar problema, não, eu vou ficar sozinho, porque eu quero saber qual é a vontade verdadeira de Deus. O que importa para ti, Senhor, é isso que eu quero saber, porque o povo tem tanta opinião, os crentes falam tanta e com tanta verdade, será que eles estão buscando no Senhor? Como é que você sabe qual é a vontade de Deus, se você não para ouvir o que Deus tem para falar para você? Vamos de história, mais uma vez, Hudson Taylor. Em 1865, Hudson Taylor, para quem não conhece, por favor, leia aquele livrinho Os Heróis da Fé, que você vai encontrar a história dele. Hudson Taylor, ele estava trabalhando na China já há algum tempo, ele era jovem ainda, estava trabalhando na China, e ele estava exausto, cansado. Naquela época, todos os missionários inventaram de trabalhar na China e trabalhavam todos na costa, no litoral. Ninguém trabalhava nos interiores da China, e a China era enorme, e é enorme. Então, Deus começou a incomodar o Hudson Taylor para que ele fosse para o interior da China, mas ele não tinha grana, não tinha dinheiro. E ele então fica tão exausto com parecer que estava fora da vontade de Deus, parecer que não estava fazendo o que Deus queria, estando no meio de um monte de missionários, todos trabalhando na costa da China, e ele então volta para a Inglaterra para um período de descanso. Ele foi para uma cidade onde havia uma praia, e nessa cidade, Deus não deixa ele ficar com seus amigos. Quando ele está com seus amigos, Deus chama ele para momentos de solidão. Ele sai do meio dos seus amigos e vai para a praia. E ele passa horas caminhando na praia. E quando ele está caminhando na praia em silêncio, Deus fala com ele assim: se sou eu quem envio, sou eu quem sustento. Volta para a China, leva contigo rapazes, leva contigo muitos rapazes, porque eu te darei formas de sustentar. Confie. Aquele jovem volta animado para a China, levando consigo 70 rapazes, sem saber de forma alguma como ia sustentar. Mas até o dia de hoje, se você for na China ou em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar uma sociedade missionária que foi fundada por Hudson Taylor. E principalmente na região da China e naquela região oriental, existe uma sociedade chamada Sociedade Missionária Oriental, que foi fundada exatamente nessa ida de Hudson Taylor, no retorno dele para a China, depois de ter ouvido a voz do Senhor andando sozinho e em silêncio por uma praia na Inglaterra. Sabe o que eu quero dizer com isso? Aquilo que você está buscando do Senhor, aquilo que você está desesperado e perde sono, talvez no momento em que você estiver caminhando sozinho em silêncio com o Senhor, Ele vai te revelar. Ele vai te mostrar. Quantas experiências, eu poderia contar experiências próprias, mas já falei demais de mim. Quantas coisas o Senhor fala conosco, coisas que nós não conseguimos dormir, coisa que você não consegue ficar em paz, mas só o fato de você sair, ficar a sós com o Senhor em silêncio, Ele te tranquiliza e te diz: vai, é isso, vai, é isso, é isso. Ah, mas eu queria que Deus usasse o profeta fulano de tal. Nem sempre, irmão, nem sempre. Às vezes Ele vai te querer dizer: só sai para o particular que eu vou falar direto com você. E por fim, a última coisa pela qual nós desenvolvemos o silêncio e a solitude é para aprender a controlar a língua. Para aprender a controlar a língua. Porque você saber se manter em silêncio, isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Confesso o meu pecado diante de vocês, por favor. Se nós temos uma coisa que nós temos dificuldade, e eu em particular, é aprender a controlar a língua o tempo todo. A Bíblia vai dizer, aliás, que quem não controla a língua, a religião dele é sem valor. Não adianta nem dizer que é cristão. É tão sério isso, que quem não controla a língua não é só uma falinha. Não, é pecador.
E está bem longe de parecer com Jesus. Então, se nós ficamos em silêncio, é porque nós estamos aprendendo a controlar a nossa língua. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 7, que há tempo de calar e tempo de falar. E como é que você sabe quando é tempo de calar e quando é tempo de falar? Como é que se sabe isso? Como é que eu vou saber quando eu estou no tempo de calar ou quando eu estou no tempo de falar? Só guiado pelo Espírito. Só quem é guiado pelo Espírito. Eu não sei se você já fez períodos de longo jejum. Falei aqui sobre jejum uma outra ocasião. Quem jejua durante muito tempo, 3 dias, por exemplo, você vai perceber que alguns alimentos, eles não são mais nem necessários para você. Eu já fiz jejum de Coca-Cola, por exemplo. Eu já fiz jejum. Hoje voltei às práticas antigas, confesso publicamente o meu pecado. Mas eu já fiz jejum de Coca-Cola. E depois que você toma a Coca-Cola pela primeira vez, depois de algum tempo longe de Coca-Cola, ela parece que é tão ruim. Parece que não é aquela... Você pensa, mas por que eu gostava tanto disso? Por que eu não conseguia passar sem esse negócio? Porque, meu Deus, todo churrasco tinha que ter Coca-Cola. Tudo que tem que ter Coca-Cola. Depois que você passa um tempo longe da Coca-Cola, parece que quando você coloca a Coca-Cola na boca, ela não tem mais o mesmo prazer. Quando você passa um tempo longe de determinados alimentos, parece que aquele alimento já não tem mais tanta necessidade assim. A mesma coisa é com a língua. Quando você passa um bom tempo sem falar, quando você vai falar, tem palavras que você diz, não, nem vou falar. Você sabia que é assim? É. Quando você passa muito tempo em silêncio, quando você passa muito tempo pensando, refletindo, analisando, daqui a pouquinho tem palavras que você diz, não, essa eu vou tirar fora, essa eu vou tirar fora, essa já não serve mais, essa aqui vai ser dura demais, vou tirar essa aqui. E quando você fala só o que é necessário e o que edifica. Eu tenho um professor, grande homem de Deus, para a área de família, chamado Carlos Catito. É um escritor de uma grande revista chamada Ultimato. E ele é um professor que, se você for ouvir ele, você estranha. Eu, por exemplo, falo o tempo todo, porque eu não quero que você tenha 1 minuto de silêncio. Ele não, ele prefere que você tenha 2 minutos de silêncio, para que quando você ouvir ele, você absorver aquilo com o maior impacto. E funciona. Então ele fica, às vezes, por 1 minuto quieto. Cabeça baixa. Parece que ele está orando. Senhor, o que eu vou falar? E quando ele abre a boca e fala alguma coisa, você é obrigado a anotar. Aquilo é tão poderoso, aquilo é tão forte, que você diz, onde é que esse homem descobriu isso? Da onde que esse homem tirou isso? Só pode ter sido revelação divina na hora. Da onde que ele tirou isso? Sabe o que é isso? Silêncio. Silêncio. O problema é que quando a palavra vem, nós já queremos reproduzir resposta. A palavra veio, nós já... Pum! E nem sempre é a melhor resposta. Então, quando você administra a disciplina do silêncio, você acaba dando respostas que são respostas sábias no tempo certo. No tempo certo. Então, meu irmão, o que nós mais precisamos, gente, é aprender quando devemos falar. Como vamos fazer isso? Só andando em silêncio. Só andando em silêncio, pensando, orando. E aí nós vamos aprender a falar e nunca falar de menos ou nunca falar de mais. Para encerrar, porque o meu horário já se foi. Esse é um culto de ensino, então nós sempre vamos terminar em oração. Mas antes de eu terminar em oração com vocês, deixa eu dar algumas dicas para vocês. Talvez a sua vida é muito corrida e você diga, pastor, eu não consigo ficar sozinho. Não dá, eu tenho filhos, tenho a minha empresa, tenho a minha atividade. Irmão, comece fazendo assim, ó. Seus pequenos minutos de retiro. Quantos são os pequenos minutos de retiro? No carro. Todo mundo aqui praticamente anda de carro ou mesmo de ônibus. Por que não? Você está lá, são minutos em que você não tem outra atividade a não ser dirigir. Você não pode assistir um filme, você não pode estar lendo um livro, você não pode fazer outra coisa, você tem que estar prestando atenção no volante. Aquele pode ser o seu minuto de retiro, o seu momento de retiro. Às vezes você leva 40 minutos depois de chegar na empresa reclamando, meu Deus, o trânsito que eu peguei, meu Deus, porque eu perdi um tempão. Eu já estou aprendendo, Senhor, é 40 minutos? Ok, bora lá, eu e o Senhor, senta aí. Vamos lá. Não, quando eu reclamo, eu já penso, meu Deus, nem aproveitei os 40 minutos. Não aproveitei.
São 40 minutos que você leva, sim, você está prestando atenção, vem um buzina, vem outro xinga, mas são 40 minutos em que você está em retiro, só você e Deus. Talvez ali dentro daquele carro não estão as crianças, para que você tenha que dar atenção, não está o marido, não está a esposa, ali está só você e Deus. Pegue isso como seu momento de retiro. Gente, desliga o CD, desliga som. Não quero saber de notícia hoje, se vai ter impeachment, se não vai ter. Eu não estou nem aí. Hoje é eu e Deus. Eu e Deus. Não vou gastar essas primeiras horas do meu dia usando para nenhuma outra coisa. Celular, deixa no vibra. Se ligarem, ainda não cheguei no trabalho. Use esses momentos pequenos para pequenos retiros. Por fim, se você for fazendo isso, meu irmão, vai começar a acontecer o quê? Todo dia. Todo dia você vai ter momentos de silêncio e de retiro diante do Senhor. Às vezes você está lá na fila do banco. Aquilo não é mais momento para você reclamar. Já automaticamente seu coração já recebe aquilo. Hora do retiro. Hora do retiro. Momento que eu estou com o Senhor. Aí você fica lá quietinho. Sua mente já começa a pensar em Deus, aplicando aquilo que nós aprendemos em meditação. E você já começa a orar, e você já começa a meditar. E quando você chega lá no caixa, seu rosto já está brilhando. Você já passou com Deus. Se nós aplicássemos isso, nós ia ter uma geração tão diferente de cristãos. O problema é que a gente reclama. Qualquer tempo que é parado, a gente já reclama. Não, é tempo para você estar com o Senhor. Depois que você começa a aplicar isso todo dia, vai ficar muito mais fácil para você fazer longos períodos de retiro. Eu não vou fazer essa pergunta aqui, mas está cada vez mais raro os crentes, por exemplo, pais, que saem um dia do final de semana e dizem para a esposa: mulher, não me incomode, eu estou saindo e vou para o meu canto de retiro. Pouca gente faz isso. Pouquíssima gente mesmo. Por quê? Pastor, não vou deixar minha família? Irmão, mas às vezes precisa. Sua família precisa mais do pai que ora do que o pai que fica em casa brigando, xingando, falando, coisa que desnecessária. Então, às vezes, é melhor você passar um período em retiro, em oração, deixar a sua esposa lá, ela vai cuidar bem das crianças. Depois, quando você volta um homem muito mais parecido com Jesus. Então, retiros, um pouco mais longos. Você nunca vai ser um Moisés experimentando 40 dias de glória se você não começar com um dia. Você nunca vai ser um Elias experimentando 40 dias de presença se você não começar com um final de semana. Tem que começar em algum momento. Tira um dia, organiza e sai para um retiro um pouquinho mais longo. E por fim, para você ter isso, você tem que ter lugares especiais. Jonathan Edwards, do qual eu falei, ele tinha um campo que era aberto, um pouco mais longe da casa dele, era alguns quilômetros longe da casa dele, ele ia para lá a cavalo, e lá ele ficava, era um campo aberto, onde ele via toda a planície, todo lugar, e lá ele orava ao Senhor durante algumas horas. Uma mulher chamada Susana Wesley, mãe de John e Charles Wesley, grande mulher de oração, teve um monte de filhos. E mesmo assim ela conseguiu tirar períodos em lugar especial de oração. Sabe qual é o lugar de oração dela? Como ela não podia sair de casa porque ela tinha muitos filhos, ela tinha um código. Ela pegava um chale e ela se embrulhava numa cadeira. Embrulhava a cabeça, se ajoelhava e embrulhava a cabeça. Quando as crianças viam aquilo, os irmãos mais velhos já pegavam os irmãos mais novos e já sabiam: hoje é dia que a mamãe vai tirar para orar. Eu cuido de vocês. Pronto. Mamãe vai ficar em oração, não adianta nem importunar. Não era o melhor lugar, mas como ela não podia sair de casa, o que ela fazia? Tinha um código. Isolava-se dos seus filhos, e os seus filhos aprenderam a cuidar um dos outros enquanto mamãe orava. Não é à toa que ela teve os filhos que teve, porque era uma mãe que passava em retiro de oração. Você está entendendo, meu irmão? Eu falei tudo isso, meu Deus, eu falei quase uma hora. Se eu falei quase uma hora, para você não usar isso, olha, vamos orar, vamos encerrar. Gente, eu fico surpreso, sabe? Tem um texto lá de 1 Reis, quando fala da construção do templo, que não se ouviu barulho de martelo, não se ouviu barulho de talhadeira. E olha o templo de Salomão que foi construído. Não se ouviu barulho de martelo, não se ouviu nada, nenhum tipo de barulho. Fizeram tudo em silêncio. Eu aprendo com isso que o nosso templo espiritual também deve ser erguido com
períodos de silêncio, períodos de isolamento, períodos onde a pessoa pensa não está sendo nada construído aí, mas lá dentro, todo mundo sabe, está sendo construído um templo lindo para a glória de Deus. Vamos passar um tempinho com o Senhor, eu sei que não é muito tempo, mas esse é um momento onde você vai dizer: Senhor, eu quero ser assim, eu quero andar sozinho contigo mais tempo, eu quero me desligar dos barulhos dessa terra, eu quero sair um pouco, para poder conhecer um pouquinho mais quem o Senhor é. Me dá locais, me dá lugares, me dá tempo, me dá ideias, estratégias. Peça ao Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai te dar.